Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o resultado do quarto TRI de 2022 da WeScore Soluções e bastante impactada no dia de hoje seus papéis. Realmente o mercado não gostou dos resultados da WeScore, porém eu gostei bastante. Mas antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia por dia. E no canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e acompanhar também notícias do mercado financeiro e também o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, os papéis da WeScore vêm sendo impactados bastante no pregão de hoje, chegando às cotações aqui de R$ 5,97 e uma queda de 12,6%. Realmente, o mercado bate no papel, não gostou dos resultados apresentados pela WeScore, porém, achei resultados muito bom e muito sólido. Então, se você observar aqui nos destaques financeiros, o que é que a gente vai observar? É que a receita bruta ela cresceu 40% versus o quarto TRI de 2021 e reportou então 272 milhões de reais. A receita bruta receita bruta corrente ex-caixa cresceu aqui quase 60% versus o quarto TRI de 2021. E a EBITDA da empresa no quarto TRI reportou 43% a mais de crescimento versus o quarto TRI de 2021. Outro ponto interessante, saldo em caixa fechou com 283,2 milhões de reais, bem melhor do que o saldo em caixa aqui do quarto TRI de 2022. E o que a gente vai observar é que as receitas também das suas parceiras, da BMG Corretora, cresceu 7,1% versus o quarto TRI de 2021, da Wiz Corporation alcançou os patamares de 19,4 milhões, um crescimento de 38,3% versus o quarto TRI de 2021, e a receita bruta aqui da Novas uns 23 milhões de reais, um crescimento de 10,8% versus o quarto TRI aqui de 2022. Essa aqui é uma receita nova, então não tem aqui comparações com o quarto TRI de 2021. E basicamente incrementa aqui as suas receitas no quarto TRI e irá incrementar no ano de 2023. Realmente a empresa vem fechando diversas parcerias e isso vai fazer com que suas receitas aumentem cada vez mais e, consequentemente, também os lucros se aumentar a eficiência. Aí o mercado bate porque não gostou aqui da queda dos lucros da empresa, que lucrou 35,9 milhões de reais no quarto TRI de 2022, uma queda de 13,1% se compararmos com o quarto TRI de 2021. Porém, vocês irão perceber que no acumulado, a empresa ela cresceu o seu lucro líquido. E que é isso que importa, é os resultados no acumulado. Então, se você observar aqui o resultado no acumulado do lucro líquido de 2021 com 2022 aqui nessa linha, você vai observar que a empresa reportou no ano de 2022 213,1 milhões de reais de lucro líquido em comparação a 205,8 milhões de reais de 2021, um crescimento de 3,6% nos lucros líquidos da empresa no acumulado. Realmente a empresa melhorou suas receitas e melhorou também o seu lucro em comparação ao ano 2021. Se você olhar a receita bruta no ano 2021, atingiu os patamares de 900 milhões de reais. E em 2022, a empresa esperava atingir o primeiro bilhão de reais em receita bruta e alcançaram esse primeiro bilhão, o que representou aqui 14,6% no aumento das suas receitas. Então, o que de fato aconteceu no ano de 2022? A empresa cresceu suas receitas brutas em 14,6% e cresceu seu lucro líquido em 3,6%. Além disso, melhorou bastante sua margem EBITDA em 4,4 pontos percentuais, de 52,3% para 56,7%. A EBITDA gerencial melhorou demais, 22,1%, um aumento, se compararmos a EBITDA gerencial de 2022 com 2021, atingindo os patamares aqui de 430 milhões de reais. E aí, outro ponto interessante, a receita líquida antes das comissões, ela cresceu 12,8%, atingindo os patamares de 759 milhões de reais, em comparação a 2021, que era de 673,1 milhões de reais. Realmente, muito bons resultados, gostei bastante. A empresa cresce nos seus lucros, cresce nas suas receitas, cresce na margem EBITDA e o mercado bate no papel. Realmente incrível isso, não faz sentido algum. Se você observar aqui a receita bruta consolidada, ela cresceu desde o quarto TRI de 2021 até o quarto TRI de 2022, quase 40%. Então ela cresceu TRI por TRI e é muito interessante. E aí se você observar aqui no acumulado, saltou de 902 milhões para 1 bilhão de reais. Realmente um crescimento muito interessante de 14,6%. E aqui a margem, então, líquida da empresa, ela caiu de 2021 para 2022
de 30,6% para 28,1%. Ainda assim, uma margem líquida muito interessante, porém, acredito que essa margem líquida aqui irá melhorar nesse ano de 2023. Outro ponto que a gente vai observar é que suas receitas brutas, ela decorre de quê? Basicamente já se desfizeram aqui das vendas da nova caixa, então não tem mais receita referente a ela, e Rumo Off Caixa 23% representa, BMG Corretora representa 28%, BRB Seguros aqui 20%, WIS Concept 13% e outros 16%. E se a gente observar essa receita toda, esse acúmulo de receita, diversificação nas suas receitas, representou aqui mais de R$1 bilhão de receita bruta. E se a gente observar em 2018, 43% das suas receitas era praticamente aqui da Caixa. Então, realmente, as receitas elas ficavam muito concentradas aqui a apenas a Caixa. Isso em 2019 e 2020. E aí, com a quebra do acordo, a gente vê essa diluição nas suas receitas e ela fazendo novas parcerias com novas empresas, fazendo então, além disso, sua receita crescer. Se você observar aqui, a receita cresceu ano após ano, mesmo terminando seu contrato com a Caixa e adquirindo aqui novas parcerias com novos bancos e novas empresas, fazendo com que suas receitas aumente ano após ano. E aqui nesse resultado acumulado, a gente vai observar que por cada segmento, então em cada empresa, a gente vai observar o quanto vem crescendo aqui as receitas em cada um dos segmentos e dos seus parceiros. Então realmente a BMG Corretora representa uma receita hoje muito significativa, junto com a BRB Seguros de 206 milhões para a BRB Seguros e de BMG Corretora de 289,5 milhões de reais. E vem crescendo bastante também a WIS Corporation de 65,1 milhões de reais, totalizando aqui uma receita de 1 bilhão no ano de 2022. Outro ponto interessante, margem bruta então fechou a 72,5%, margem EBITDA de 56,7% e a margem líquida 28,1%, realmente muito bom e muito interessante. E aqui a parceria com a Interseguros, que vai incrementar bastante suas receitas no ano de 2023. E aqui vamos observar o fluxo de caixa consolidado do quarto TRI de 2022 e a gente observa que fechou ali o terceiro TRI de 2022 do saldo em caixa em 240,1 milhões de reais e agora no quarto TRI de 2022 fechou a 283,2 milhões de reais, sendo distribuído aqui no quarto TRI, no exercício do quarto TRI 2022, referente a ele, 106,6 milhões de reais e investimento aqui de 10,7 milhões de reais, investimentos aqui de 14,4 milhões e um incremento aqui às suas receitas através de financiamento de 107,5 milhões de reais. Esses foram os pontos mais interessantes no seu fluxo de caixa. E aqui a gente vai observar justamente esse saldo em caixa final ajustado no quarto TRI de 2022, que fechou a 283,2 milhões de reais. Realmente um caixa bastante interessante e um ano que eu achei muito produtivo da empresa. E mais outro ponto interessante é que a empresa elevou o seu balanço patrimonial. Então isso leva aqui valor ao acionista, então balanço patrimonial crescente, isso gera valor também para os seus sócios. E o que é que a gente observou é que fazendo a avaliação dos bens passivos e ativos, a gente observa que seu patrimônio líquido aqui, o total do seu patrimônio líquido, em comparação no acumulado de 2021 com 2022, cresceu aqui mais de 100 milhões de reais, praticamente 100 milhões de reais foi acrescidos. E se a gente observar então o patrimônio hoje líquido da empresa, ele está de 904 bilhões de reais. Realmente um patrimônio muito bom e muito interessante. E se a gente for observar então esse patrimônio hoje por ação, ele vai estar mais de 5 reais o seu patrimônio líquido por ação. Então a gente vai realizar esse cálculo para ver direitinho. Mas o que é interessante, e acho que o mercado está batendo também na empresa por causa disso, é porque eles realizavam aqui umas projeções de resultados para o ano seguinte, ou seja, as projeções para o resultado do ano de 2022 foi divulgada no dia 31 de dezembro e basicamente, o que é que acontece é que eles não irão fazer isso conforme divulgado no fato relevante do dia 16 de março de 2023, que eles suspenderam, então, essa atividade, ou seja, descontinuaram, então, essa divulgação de projeção dos seus resultados para o ano em exercício, no caso, o ano de 2023. E o mercado bate bastante nos papéis também, atrelado a isso, porque eles falam que essa decisão decorre de de relevantes mudanças no cenário macroeconômico brasileiro, ou seja, prevendo aí
uma possível crise dentro do setor, do segmento, e prevejo o contrário, vejo aqui altas nos segmentos. Por quê? Porque os bancos eles reportam isso, crescimento entre 11% a 20% no segmento de seguros. Então fico aqui tranquilo, prevejo crescimento no segmento e prevejo então que a WeScore vai apresentar ótimos crescimentos. E aí eles também apresentam nesse fato aqui relevante, que eles alcançaram aqui os patamares de 1 bilhão de reais de receita bruta, que era previsto então para o seu informe nas suas projeções para o ano de 2022 ser atingidos. E basicamente eles reportaram aqui 1 bilhão e 33 milhões de reais sendo reportado de receita bruta no ano de 2022. E aqui algumas projeções que eu realizei. Então, o banco reportou aqui um lucro líquido de 213,1 milhões de reais. Isso em comparação às suas cotações atuais, a gente vai observar que estamos falando de um PL de 4,48 vezes. Então, até 4 anos e alguns meses, você obtém todo o seu retorno reavido através dos investimentos na empresa. Então, você vai ter todo o retorno do seu investimento feito na empresa em 4 anos e alguns meses. Isso nos dá um lucro por ação de R$ 1,33. E se a gente observar aqui, foram mais de 40% de dividendos sendo distribuído para os seus acionistas. Então, 40% dos lucros foram distribuídos, o que deu aqui de dividendo 58 centavos. Isso, em comparação às cotações atuais, representa um yield aqui de 9,8%. E aí, realizando umas projeções para 2023, observando a mesma taxa de crescimento apenas de 5% nos seus lucros, então o lucro deve chegar a atingir a 223 milhões de reais. Isso dá um lucro por ação de R$ 1,40 praticamente, e isso dá um PL nessas cotações de 4,28 vezes. Isso quer dizer que em 4 anos e alguns meses você vai obter todo o seu retorno nesse investimento realizado na empresa. E basicamente isso representa, se manter o mesmo payout do ano 2022, 61 centavos de dividendos, o que representa 10% de yield nessas cotações de R$ 5,98. Realmente a empresa passa a ficar muito interessante nessas cotações, pois ela estava ali sendo cotada a R$ 7,50 e agora o que a gente vê, uma queda muito robusta e o mercado bate bastante e o papel sendo negociado a R$ 5,98, sendo que esses resultados me mostraram uma empresa muito mais sólida, muito mais robusta, crescendo, diversificando as suas receitas e ficando muito mais interessante, tanto nas suas margens quanto também na sua EBITDA. E aí, observando aqui o valor intrínseco da empresa, se a gente pegar então a média do que o mercado esteve disposto a negociar, e aí eu vou mostrar para vocês que vou estar sendo muito, mas muito conservador. Por quê? Porque a média do PL aqui da empresa, desde o seu IPO, que é recente, a gente vai ver que ele foi negociado a 14 vezes o preço sobre seus lucros. E aqui eu vou usar então a média de 8,9 vezes o preço sobre seus lucros, onde o mercado já esteve disposto a negociar. Vou até fazer melhor e vou considerar, então vou modificar a fórmula e vou considerar apenas esses últimos anos, desconsiderando esses fatos aqui que não ocorreram nos últimos anos. Então, se a gente for realizar então a média disso aqui, eu vou arredondar e fazer de cabeça, é claro, vai dar em torno vou considerar 7. Então, 6,8 aqui eu vou considerar como a média dos anos de 2022, 2021, 2020 e 2018. Então, vou considerar aí, vamos arredondar para 7, a média do preço sobre os seus lucros, que foi a média que o mercado esteve disposto a negociar. Outro ponto interessante é que a média aqui do preço sobre o valor patrimonial está de 7,6, porém o que a gente observa é que hoje está sendo negociado a praticamente o seu valor justo, ou seja, o valor patrimonial da empresa, que é de R$ 5,66 por ação. Então, o que é que a gente vai utilizar aqui como parâmetro? Não vamos utilizar a média, porque ela está muito extrapolada. Acredito também que nunca a empresa vai ser negociada a 7 vezes o seu valor patrimonial. Então, vamos utilizar aqui o 1,5 vezes o valor patrimonial que Benjamin Graham estabelece na sua fórmula. Então, relações de preço sobre seus lucros de 7 vezes e 1,5 vezes o seu preço sobre seus valor patrimonial. E aí, a gente volta então para a nossa fórmula. Vamos abrir ela aqui e vamos considerar então 7 vezes aqui o seu PL, o preço sobre seus lucros de 7 vezes, preço sobre seu valor patrimonial de 1,5 vezes e aqui é o LPA atual, que eu já realizei ali o lucro da empresa representado de 213 milhões de reais e divide então, vou ensinar para vocês como faz, e divide então pelo número total de ações. E aqui você vai ter o lucro por ação.
E aí, obtendo esse lucro por ação de R$ 1,33, você vem então agora acrescentar o valor patrimonial. E o valor patrimonial de ação, que eu já também realizei o cálculo, é de R$ 5,66. E aí o que a gente vai obter? Um preço final do valor intrínseco de R$ 8,00 e nas cotações atuais, que está de R$ 5,98, a gente está falando de uma margem de segurança de 34%. Então, realmente, a empresa ficou muito interessante nesses preços. E, lembrando que minha regra, eu invisto em empresas para o resto da minha vida que apresentem uma margem de segurança de 30% no mínimo. E, neste momento, a empresa ela passa a ficar aqui ok para a minha regra de investimento. Se a gente for observar, então, em relação ao preço teto, em referente à quantidade de dividendos que eu estou disposto a receber, que é no mínimo 7,5%, você vai observar, então, que na média que a empresa distribuiu dividendos. Então, se você pegar a média, vou ensinar para vocês também como fazer. Você vem aqui e observa a média que a empresa pagou nos últimos 3 anos. Então, essa aqui é a média de 2020, 2021 e 2022. Aí você soma tudo e divide por 3, você obtém a média. Então, 58 centavos em 2022, 60 centavos em 2021 e 2020, 66 centavos. Soma tudo, divide por 3 e aí você vai ter a média dos últimos 3 anos. E a média foi de 62 centavos. E aí, em relação ao que eu estou disposto a receber, que é de 7,5% de yield, eu devo pagar no máximo R$ 8,30. E se compararmos com as cotações atuais de R$ 5,98, estamos falando de uma margem de segurança de 39%. Então observe que tanto no recebimento de dividendo yield, eu tenho aqui uma margem de segurança e também no valor intrínseco eu tenho uma margem de segurança mínima de 30%. Ou seja, até acima, 34% de margem de segurança no seu valor intrínseco atualmente. E na minha regra é 30%. Então ok aqui para as duas fórmulas de calcular o preço da ação, e hoje eu sei que a WeScore está muito barata e está muito interessante, e a empresa cresceu nos seus lucros em 2022, nas suas receitas, na sua EBITDA, além disso, cresceu o número de parceiros e deve crescer ainda mais em 2023, suas receitas e, consequentemente, também os seus lucros. E, dito isso, a empresa, além de ter caixa disponível, tem 0 dívidas e vai continuar distribuindo bons dividendos. E nessas cotações, como a gente pode ver, a empresa deve distribuir 10% de yield em 2023. Realmente uma empresa previdenciária aí para ser considerada na nossa carteira. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.